glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Mais uma vez, obrigado a todos os amigos, irmãos em Cristo, que estão aqui conosco para essa lição de Lucas, capítulo 5. É uma continuação, né, do que a gente já estava ensinando, pregando nos capítulos anteriores. E hoje vamos começar no capítulo 5, ok? Versículo 1 até o 11, que fala sobre aquela festa maravilhosa que o Senhor Jesus fez aquele milagre. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir, né, a Bíblia, quem tiver aí, no capítulo 5, do versículo 1 até o 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Generazé, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Amém? E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, Lucas, ele nos conta aqui no Evangelho, no capítulo 5, que Jesus, ele estava próximo ao lago, seria a praia, próximo à praia, ao lago de Generazé. E tinha o quê? Tinha uma multidão muito grande, que onde Jesus ia milhares, né? Multidões, para ouvir a palavra do Senhor e para ser curados, enfim. E aquela multidão era grande que apertava o Senhor. E aí Jesus viu 2 barcos, estavam chegando à praia, e foram até lá. Eles estavam, aqueles barcos, um deles que era de Simão Pedro, eles haviam passado a noite inteira tentando pescando, mas não pegou peixe algum. Peixe que conseguiu pegar. Então, quando Jesus olhou naquela hora, Jesus estava ensinando a multidão, preferiu ir para o alto mar, entrar no barco. Ele viu os 2 e foi até eles, viu que eles estavam lavando já as suas redes.
que ele afastasse o barco e assentou nele, e ali ele ficou ensinando. De dentro do barco ele ensinava, porque ele tinha era mais fácil para poder a multidão ouvir ele, um pouco mais afastado. Onde ele estava ele não conseguia, as pessoas apertavam e somente aqueles que estavam mais próximos que conseguiam ouvir o que ele falava, ensinando. Então ele começou a pregar dali de dentro do barco para aquela multidão que estava ali na beira da praia, próximo ao mar. E depois que ele ensinou a multidão, ele disse para Simão Pedro, no versículo 4: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, ele sabia, eles não tinham falado ainda, mas ele sabia que eles não tinham pescado nada, que eles passaram a noite toda ali, a madrugada inteira, e não tinham pescado nada. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus foi a primeira coisa, quando ele falou para Simão Pedro, ele falou: vamos para o alto mar agora e lançai as redes para pescar. Aí, o que Pedro falou? Então, respondeu Simão, no versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, como aconteceu com aqueles pescadores. Eles estavam trabalhando, pescando a noite toda e nada. Foi em vão, porque ele não conseguiu pescar absolutamente nada. Então, às vezes, acontece conosco. Aqueles pescadores, veja só, eles estavam aqui pescando. Se eles ficaram a noite inteira, a madrugada inteira, só foram lavar as redes de manhã, cedo, sinal que eles insistiram também. Eles não, logo quando iniciou a madrugada, eles desistiram, pegaram as redes, voltaram para trás. Não, eles continuaram insistindo naquele objetivo deles, naquilo que eles queriam, que era o quê? Pescar os peixes, que era o alimento deles. Então eles insistiram, mas mesmo insistindo, nada pegaram. Eles não conseguiram pescar nada, mesmo com insistência. Então é assim que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes nós lutamos, insistimos naquilo que a gente está buscando, que a gente está pedindo a Deus, mas a gente não está. Nada acontece. Assim também aconteceu com eles. Nós não vemos o resultado. Então, muitas vezes a pessoa ora, pede, busca, insiste, faz um monte de coisas e continua lutando, o tempo passa, o tempo vai passando e não acontece nada. Não foi assim que aconteceu com os pescadores? Lutaram e tiveram que no final lavar as redes e voltar para trás. Por quê? Aqueles pescadores, eles trabalharam toda a noite até que desistiram e voltaram para a praia. Eles desistiram porque eles não viram solução para o problema dele, mas porque eles estavam sozinhos no barco. Então eles sozinhos no barco, naquele momento, eles não conseguiam ter a direção certa de onde estavam aqueles peixes que era onde eles iam colher, pescá-los. Então eles desistiram e foram para o início da praia, princípio da praia, onde estavam lavando suas redes
para guardar. Então, quantas pessoas agem como esses pescadores? É ou não é? Lutam, insistem, até que perde sua fé. Que é isso que não pode acontecer. Perder a sua fé. Mesmo se não vê uma solução. Porque naquele momento ele estava sozinho, os pescadores estavam sem Jesus no barco. Então, às vezes acontece isso, quando a pessoa está lutando sozinha, ele fica como lutando contra a maré, não tem uma solução, não tem um resultado. Então ele precisa de estar ali com Jesus, com ele. Sem Jesus a pessoa não consegue fazer nada. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo que insista, mas chega uma hora que até a fé fica abalada, porque não vê solução, então abala a fé da pessoa, mas fala em desacreditar. Mas é isso, porque ele está andando fora da direção do Senhor. Porque quando você entra na direção do Senhor, as coisas andam, as coisas dão certo, tem uma solução. Amém? Naquele momento, eles estavam sem a direção do Senhor, por isso que nada acontecia, eles perderam a fé. E voltaram para trás, e lá foram lavar suas redes para guardar. Então, quantos, no meio do caminho, na hora que fica difícil, eles perdem a fé, ou enfraquecem a fé, de tal maneira que desistem, ou querem desistir de buscar a solução, o resultado para a sua vida. Por que isso? Então, acontece por quê? Porque em algum momento da caminhada da pessoa, da jornada da pessoa, eles entraram no barco sozinhos. Então, às vezes você está lutando sozinho. Por que você está lutando sozinho? Às vezes você está na igreja, buscando, mas você está sozinho porque você está fora da vontade perfeita do Senhor, fora da direção do Senhor. Quando você sai fora daquela direção do Senhor, você fica o quê? Sozinho, entre aspas. Você tem Deus contigo, mas você está fora daquilo que Deus está entrando num outro caminho, para ficar mais simples. Você está no caminho, Senhor, segue aquele. Aí você vai e seguindo aquelas outras curvas, outros braços do caminho, para chegar até aquele resultado que você quer. Então você acaba o quê? Ficando sozinho, sem a direção certa. E aí tem o quê? Tropeços, pedras, problemas para você enfrentar ali sozinho. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você esteja lado a lado. Ele te dá a direção e você segue a direção dele. Aí o que aconteceu? Jesus, quando viu eles voltando, Jesus foi lá e entrou no barco de Simão Pedro. Não foi? Eu li? Ele entrou no barco e mandou eles ir para o alto mar e lançar as redes para pescar. E aí, o que Simão Pedro falou no versículo 5? O que Simão Pedro falou para o Senhor Jesus? Que trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Então, às vezes é isso, a gente trabalha a noite toda, a gente passa uma vida lutando a favor de um problema, para que esteja uma solução na nossa vida, seja qualquer área da nossa vida, familiar. Então, às vezes a gente toma a decisão errada. É o momento que você está o quê? Sozinho tomando a decisão, que você não orou, você não pediu uma direção certa, será aquilo que o Senhor queria para você, se ele quer caminho. Por exemplo, o rei Davi,
ele sempre, quando ele é um homem segundo o coração de Deus, então ele estava ali em espírito, com comunhão com o Senhor, em contato com o Senhor. Então, quando ele ia querer fazer ir numa peleja, alguma coisa, o que ele fazia? Ele sempre ia lá atrás do profeta e pedia que fizesse uma intercessão para que desse uma direção para ele. Um sacerdote, então ele pedia que eu quero saber se é da vontade do Senhor que eu vá por esse caminho. E Deus respondia. Quando era para ir, vai, se vai ser próximo. Quando não era, não era. Então ele sempre. Se Davi fosse sozinho, conforme as decisões dele, quantas lutas ele teria perdido? É ou não é? Quantas vezes ele ia voltar atrás igual esses pescadores? Desanimados, tristes, sem fé, achando que Deus tinha abandonado, não estava com ele, porque ele não tinha conseguido pescar, porque a luta ele não conseguiu vencer, perdeu muitos homens, o exército. Então ia perder o quê? A fé, enfraquecer a fé. Então, mas não é isso que o Senhor quer, por isso que o Senhor nos deu esse exemplo. Quando Jesus ficou com eles, falou assim: agora você vai lá e faz isso, isso e isso. E que Pedro falou: olha, mesmo que a gente não conseguiu nada, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Então ele fez isso, e o que aconteceu? E teve o quê? Ele pescou muitos peixes de maneira tão poderosa, aquele milagre, que não conseguia nem a rede, não conseguia suportar o peso dos peixes, que até começou a romper de tantos peixes que ele pescou. Amém? Então, assim como Simão, ele viu que havia um problema. Então, quando ele falou assim, nós passamos a noite inteira, trabalhando a noite inteira, pescando, não pegou nada, então ele viu o problema, ele viu aquela situação. Então, às vezes, a gente não tem que focar naquele problema. A gente está passando uma certa dificuldade, um problema, seja com a família, com o filho, em casa, com o esposo, com a esposa, na vida financeira, sentimental, na saúde, qualquer problema que você esteja enfrentando. Você não pode, você vê que tem aquele problema, você não pode negar. Se você negar, não tem, está tudo bem, e às vezes não está tudo bem, você não pode mentir. Entendeu? Você vê aquele problema. Pedro falou assim: não, mas a gente trabalhou, não conseguiu nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Então é isso que o Senhor quer. Ele não quer que você negue aquele problema. Você não tem nem como negar, porque você vive. Mas que você, com os olhos da fé, você fala sobre a palavra de Jesus, do Senhor Jesus. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Vai ter uma solução. Vai ter um resultado. Amém? Então foi isso que Deus falou, Simão Pedro. E até então Jesus não havia mudado, pelo menos aqui em Lucas, sempre ainda não fala que ele tinha mudado o nome para Pedro. Então ele viu que com os olhos da fé, é isso que nunca você pode deixar morrer, é a fé que tem no seu coração. Jamais você tem que deixar a dúvida entrar dentro de você. Mas sim, mesmo que você não vê nada, igual eles não viam nada, mas lá no fundo ele tirou a fé, ele usou a fé que estava guardada no coração, falou sobre a sua palavra: eu vou colocar, lançar a rede, eu vou pescar. E foi conforme a fé dele na palavra do Senhor. Então, mesmo que aparentemente nós não vemos nada na frente, só apenas um problema, que parece até que não tem solução, mas quando vemos com os olhos da fé do Senhor, na palavra dele, e firmando nossa fé na palavra do Senhor Jesus e nas suas promessas que ele prometeu, então o impossível Deus fará, porque ele é impossível. Um lado não tinha nada, do nada lançou a rede e viu quantos peixes ali naquela rede que não suportava nem a rede. Então é impossível, Deus fará.
Quando você crê na palavra dele, naquilo que ele te prometeu, aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Creia. O Senhor não é homem para que minta, nem o filho do homem. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então jamais vai passar a palavra do Senhor. O que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Acredite. Não desfaleça a sua fé. Não duvide. Faça igual ao Senhor Pedro, mesmo vendo tudo contrário, mesmo vendo que não tinha solução. Jesus deu a solução para ele, porque ele creu. Amém? Então, se você crê, o Senhor fará o impossível na sua vida. Você vai ver um milagre maravilhoso acontecer. Glória a Deus. Versículo 8. Simão Pedro ficou o quê? Espantado. Quando ele viu, nossa, mas a gente trabalhou tanto e não pegou nada. E agora, de repente, essa multidão de peixe, não, ele se espantou. E todos os outros que estavam com ele também, Tiago, os dois filhos de Zebedeu, também ficaram espantados. E aí, o que Simão falou? Pediu o quê? Viu que Jesus não era um simples homem, um simples carpinteiro, ele era o Filho de Deus. E Jesus é 100% homem, porque ele vestiu nossa carne, ele veio aqui, encarnou na nossa pele, e ele é 100% Deus, poderoso. Então ele viu a autoridade que Jesus tinha, o poder que Jesus tinha, que não era daqui deste mundo, que ele tinha vindo do alto. Então ele falou assim: não, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu quão miserável pecador que ele era diante do Filho de Deus, poderoso, todo poderoso, que desceu do céu. Então ele reconheceu a autoridade e o poder do Senhor Jesus, que havia vindo do alto de Deus. Glória a Deus. Então o que Jesus falou para ele quando ele falou aquilo? Ele falou assim: não temas, então não tenha medo. E que agora em diante ele seria pescador de homens. E eles se levaram de barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim também que nós devemos fazer. Então, primeiro o quê? Andar com Jesus. E foi isso que aconteceu. Enquanto eles estavam sozinhos no barco, não estava dando certo. Mas quando Jesus estava ali com ele, as coisas começaram a andar. Por quê? Porque Jesus começou a dar a direção certa para ele. Então é assim que a gente tem que fazer. Sozinhos a gente não consegue ir adiante. A gente só vai voltar para trás. Porque às vezes as pessoas, por elas mesmas, elas dão um passo na frente, quando parece que está indo para frente, aí dá dois para trás. Quantas vezes, principalmente a pessoa que ainda não é convertida, acontece isso, e às vezes não é convertida também, parece que quando vai dar certo, não sei o que acontece, que volta para trás. Isso daí é o quê? É andar sem a direção do Senhor. Porque quando Jesus entrou no barco, as coisas mudaram. Então é isso que nós temos que fazer. Então, devemos fazer, então, primeiro, andar com Jesus. Deixar Ele guiar os nossos passos, que foi o que Ele fez com Simão. Ele deu a direção: vai lá para o alto mar, pega a rede e pesca. E assim Ele fez. Então, obedecer o que Jesus mandou. Crer na palavra do Senhor, crer na promessa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir e acabou. Mesmo que pareça que não tem, mas Ele falou que ia fazer. Ele falou para Pedro, para ele ir para o alto mar. Ele falou: mas já fui, eu venho do alto mar. Mesmo que pareça até que falou: mas é loucura isso. Não estou vendo tudo o contrário, eu já acabei de ventilar. E não deu certo, mas agora vai dar. Porque agora é a palavra do Senhor que está sobre aquela situação. Glória a Deus, amém? E é isso, que agora vai dar certo. Se você crer, obedecer, seguir o que Ele manda, vai dar tudo certo, porque agora é a palavra daquele que nunca falha.
frente. Tenha fé, não desfaleça a fé. Mesmo quando eles voltaram para trás, ele falou, não, mas eu já tentei isso de tudo, eu estou voltando do alto mar, mas volta de novo para lá. Então insista, mas não insista só com suas forças, como eles insistiram a noite inteira, a madrugada inteira, não resolveu nada. Tem que insistir com fé na palavra de Deus. Eu vou conseguir, vai dar certo. Jesus está comigo, Ele está no meu barco, Ele está ajudando. Amém? Glória a Deus. E por fim, o que ele reconheceu? O que Jesus? Pedro se prostrou e reconheceu que ele era Deus. Ele fez aquele milagre que só Deus mesmo podia fazer na vida dele naquele momento. Então ele reconheceu, e aí Jesus falou o quê? Que ele seria pescador de homens. Então ele o quê? Testemunhar as maravilhas do Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida, mudou a nossa vida, nós temos que testemunhar, seja pescadores de homens. É isso, é você levar a palavra, levar o testemunho, levar o evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para que essas pessoas sejam o quê? Salvas, abençoadas, para a glória de Deus Pai, que é o propósito, que é o nosso propósito aqui do Senhor, nos salvar. Isso é para a gente ser pescadores de homens, levar mais almas para o reino de Deus, o reino dos céus. Amém? Então, eu não vou me estender muito, ok? Porque esse capítulo, ele é grande, tem bastantes ensinamentos. Então, eu estou fazendo a leitura e explicando na íntegra. Então, versículo por versículo. E tem várias outras coisas aqui também, lições para a gente aprender, então eu estou indo aos poucos, tá bom? Para não ficar super acumulado e acabar esquecendo. Então é bom ir aos poucos para que grave, né, na mente, no coração, e fique gravado. Na hora de uma situação dessa também, você já saber como agir e ensinar também para as pessoas como agir na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu vou fazer então a conclusão desse capítulo, do versículo 1 até o 11, querido. Conclusão desses versículos, desse ensinamento. Primeiro, mesmo que a nossa vista parece que não adianta mais tentar, que o caso não tem solução, que parece até impossível de acontecer, não devemos andar por vistas, jamais. Você tem que saber reconhecer que tem um problema, como Pedro reconheceu. Simão Pedro reconheceu que tinha um problema, mas você não deve deixar sua fé ser abalada pelas vistas, pelo que você vê, pela aparência. Amém? E sim, pelos olhos da fé, a fé na palavra do Senhor, a fé naquilo que Jesus prometeu que ia fazer na sua vida, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Porque o Senhor dá a solução para qualquer situação. Somente creia. Acredite. Faça esse passo a passo, igual nos ensinou aqui Lucas, nesse evangelho, nessa passagem, dessa pesca maravilhosa. Amém? E o segundo ponto. Em tudo que você fizer, coloque o Senhor na frente para que Ele dê a direção certa. É isso. É fazer como Davi fazia. Coloca o Senhor, eu vou para a tua vontade. É assim que tu queres, esse é o caminho, essa é a direção. Sempre, em qualquer área da sua vida, peça a direção do Senhor. Assim não tem como dar errado. Amém? Pedro foi, quando Jesus deu a direção, ele seguiu logo, mesmo que ele via que aparentemente parecia que era até loucura, eu passei a noite toda, mas ele não viu a situação, não viu a vista, mas pela fé na palavra do Senhor, ele obedeceu. Então devemos o quê? Quando o Senhor nos dá a direção, devemos obedecer, porque às vezes a pessoa, Deus dá uma direção e a pessoa não quer obedecer. Ela quer fazer o que ela quer fazer, o que é melhor para ela.
mas não quer obedecer porque, eu acho que não é bem por aí. E às vezes Deus está falando com uma pessoa, seja de qualquer jeito. Deus fala de várias maneiras, seja na palavra, na pregação, no louvor, no conselho. Então Deus fala de várias maneiras. Agora basta o que? Você dar ouvido à voz do Senhor. Aquilo que você sente, quando você ouve, você é tocado no seu coração. É o Espírito Santo falando com você, te dando você. Amém? Tem que ter cuidado com uma coisa, cuidado com emoção, tá bom? Porque emoção às vezes confunde a pessoa. O Espírito Santo fala no nosso coração e às vezes também a pessoa ficou naquele momento de uma pregação emocionada e acha que o Senhor falou. Mas quando o Senhor fala, a gente sente dentro do nosso coração aquele fogo do Espírito Santo, aquele negócio que toca lá no profundo. Glória a Deus. Você deve seguir a direção dele, porque tudo vai dar certo. E depois disso, reconheceu e testemunhar as suas obras. Glória a Deus. E seja o quê? Pescadores de homens. É isso que o Senhor manda? Por onde você for, por onde quer que você vá, testemunhe aquilo que o Senhor fez na sua vida. Leve a palavra do Senhor para onde quer que você vá. Seria o quê? O Evangelho da salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu vou encerrar aqui esse ensinamento do capítulo 5, do 1 a 11. Depois você lê com mais tranquilidade, tá bom? Glória a Deus. E eu quero fazer agora uma oração. Eu sempre gosto de fazer uma oração. A oração da fé. Vamos orar agora? Se você puder, colocar a sua mão no coração. Que é onde procede as saídas da vida. Isso, se puder. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, entramos diante da sua presença, ó Pai, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor fará na nossa vida. Obrigada, Pai. Abençoa, meu Deus, cada um, ó Pai, que está orando comigo. E eu entro em concordância, Senhor, com a oração de cada um, com a fé de cada um. Eu uno a minha fé, Senhor, com cada um que está comigo agora, Senhor. Nessa oração, orando junto, que o Senhor abençoa, Pai, grandemente. Toca no alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, e dá saúde, cura, solução, meu Deus. Porque está escrito: pelas pisaduras de Jesus, do Senhor Jesus na cruz, nós fomos sarados. E eu creio, Pai, no Teu poder. Opera, Senhor, nessa vida. Pai, não sei o que a pessoa está pedindo, mas Tu sabes, Senhor, porque Tu és onisciente e sabe todas as coisas. Conceda, Senhor, conforme o pedido, a necessidade de cada um, meu Pai, e aumenta a fé dessa pessoa que está com a fé fraca, Senhor, com a fé, ou até aqueles que estão querendo até desistir, meu Deus. Fortalece, dá vitória, dá força, Senhor. Eles não larguem as redes para trás, mas sempre volte para o mar e que coloque, Senhor, no seu barco, o Senhor, a sua presença, o seu Espírito Santo, Pai, buscando a Tua presença cada vez mais e seguindo e obedecendo a Sua direção, porque aí tudo vai dar certo, como o Senhor prometeu. Obrigada, Pai, e que o Senhor abençoe cada um, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus.